Após ser dispensado dos fuzileiros navais, esse homem se junta a uma organização paramilitar na intenção de investigar uma possível ameaça terrorista. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de ação, drama e suspense, chamado Contrato Perigoso, de 2022. O filme começa com um homem chamado James, um soldado das Forças Especiais do Exército. Ele vive feliz com sua esposa Brianne, e com seu filho de 8 anos. James estava de licença médica para se recuperar, depois de machucar gravemente o joelho enquanto esteve no Afeganistão. Depois de alguns dias, ele é convocado pelos líderes militares para descobrir que foi dispensado com honra por motivos de saúde. Além disso, não receberá pensão e nem cuidados médicos. Embora estivesse triste e sem vontade de deixar o exército, não podia fazer nada. Ele chega em casa e conta à esposa que foi dispensado do exército, e não recebeu a indenização. James aparenta estar perturbado, pois não tem economias suficientes para sustentar sua família nos próximos meses, e eles têm muitas contas para pagar. Brianne tenta acalmá-lo, e diz que eles vão resolver isso juntos. Naquela noite, quando James está consertando o telhado, Brianne diz a ele que seu amigo Mason cometeu suicídio. Mason era o melhor amigo de James na unidade, e como ele, havia sido dispensado alguns meses antes. Brianne estava preocupada e com medo de que James fizesse o mesmo, mas ele imediatamente a abraça, garantindo que nunca deixaria sua família, especialmente em tempos tão difíceis. No dia seguinte, quando James vai ao funeral de Mason, ele é abordado por um homem chamado Mike, que era ex-chefe de James na unidade. No entanto, o relacionamento deles continua bom. Então Mike o convida para jantar com sua família, já que eles não se viam há muito tempo depois que Mike se mudou para outro lugar. À noite, James foi jantar na casa de Mike, e eles conversam sobre suas vidas. Depois do jantar, Mike e James assistem um jogo de beisebol. Durante a conversa, Mike diz que faz alguns bicos, e consegue tirar uma grana alta. Ao ouvir isso, James pede que Mike o ajude a conseguir esses bicos também, pois até agora, ele não conseguiu encontrar um emprego. Além disso, o banco já está atrás dele cobrando as contas. No dia seguinte, Mike leva James para conhecer o chefe da organização para a qual trabalha, Hunst, e ele concorda em contratar James. Hunst diz que a maioria das tarefas nesse trabalho são perigosas, e envolvem riscos muito altos. Mas com sua situação financeira atual, James não teve escolha a não ser aceitar o emprego e aceitar todos os riscos possíveis. Enquanto conversam, fica nítido que Hunst também era militar, mas decidiu sair e construir sua própria empresa, acrescentando que todas as tarefas em sua empresa recebiam permissão e apoio direto do governo. Então James não precisa se preocupar em ser preso enquanto realizar suas tarefas. Depois que James se junta oficialmente, Hunst dá a ele sua primeira missão, que é ir a Berlim por algumas semanas para espionar alguém. Ao voltar para casa, conta à sua esposa que encontrou um emprego bem remunerado, mas seu trabalho atual exige que ele viaje para o exterior por 2 semanas, e ela teve que concordar. No dia seguinte, James pega um avião para Berlim, onde se hospeda em um hotel com Mike. 1 hora depois de chegar ao hotel, uma mulher chamada Kelly entra em seu quarto e se apresenta como uma das agentes de Hunst. Ela ordena que James espione um cientista biológico chamado Salim, conhecido por colaborar com organizações terroristas, para desenvolver armas biológicas. À noite, depois de preparar o equipamento necessário, James foi imediatamente fazer sua primeira tarefa. Documentando todas as atividades de Salim em sua casa e no laboratório onde realiza todas as suas pesquisas. Depois de rastrear os movimentos de Salim e coletar todas as informações necessárias, James recebe uma mensagem de Kelly pedindo que ele retorne ao quartel-general. Chegando lá, ele encontra Mike, Kelly e outro colega, Bob. James explica que Salim está desenvolvendo uma arma biológica altamente perigosa para vender a grandes grupos terroristas. A missão deles era matar Salim e roubar todos os dados relacionados a armas biológicas do laboratório. O laboratório tinha um sistema de segurança conectado a uma delegacia próxima, então eles precisam ter cuidado. Como plano alternativo, caso a polícia os ataquem, eles podem correr para a floresta e atravessar um túnel pelo rio. Naquela noite, preparam todo o equipamento e armas que precisarão antes de partirem juntos. Após chegarem, James e a equipe começam a invadir o local eliminando os guardas um a um, até que conseguem invadir o prédio do laboratório. Depois de examinar o local, eles encontram Salim, e imediatamente o ameaçam para entregar todos os seus dados de pesquisa.
Mike ordena que Bob transfira todos os dados para seus computadores enquanto James é encarregado de matar Salim. Depois disso, Salim implora a James para não o matar, porque ele é apenas um cientista tentando salvar a vida de milhões de pessoas por meio de sua pesquisa. Ele também pede a ajuda de James para obter uma cópia de seus dados de pesquisa, que estão em um cofre de banco que só pode ser aberto por sua esposa. No entanto, James não acredita no que Salim diz, e acaba com ele instantaneamente aplicando uma injeção letal. Após confirmar a morte de Salim, James incendeia o laboratório de tal forma que a polícia pense que ele morreu em um acidente. Mas quando eles estão prestes a sair, policiais os cercam, e fica inevitável a troca de tiros entre eles. Infelizmente Kelly e Bob acabam mortos. Mike é baleado na perna, e enquanto as coisas pioram, James pega Mike e o leva pela floresta para que ele pudesse se esconder no túnel. Depois de mergulharem por alguns minutos, os dois descansam brevemente em um lugar seguro, para que James possa cuidar do ferimento na perna de Mike. Ele teve que fazer uma transfusão de sangue pois perdeu muito sangue. Depois de Mike melhorar, eles pretendiam retornar ao quartel-general, mas a antiga lesão no joelho de James o impediu de se levantar. Ele aconselha Mike a ir em frente e entregar os dados para Hunst, e o seguiria depois que seu joelho melhorasse. Para o sucesso da missão, Mike não tem escolha a não ser deixar James e retornar para entregar os dados a Hunst. Mas antes de partir, ele pede para James ir a um hotel chamado Salvina, e esperar lá para buscá-lo. Algumas horas depois, quando o joelho de James melhora, ele vai para o hotel conforme as instruções de Mike, e no quarto, encontra o passaporte que Mike lhe deu antes com uma carta dizendo que ele viria em 6 horas. Mas apesar de esperar por mais tempo, Mike não apareceu, e James sentiu que algo estava errado, então ele decide sair do hotel e ligar para Hunst perguntando sobre o paradeiro de Mike. Hunst diz que a missão foi comprometida e que alguns policiais começaram a persegui-los. Mike não entregou os dados da pesquisa, então Hunst presumiu que ele morreu no caminho. Então ele pede sua localização para que possa enviar algumas pessoas para buscá-lo. Mas depois que James viu os homens enviados por Hunst, ficou preocupado e decidiu não ir com eles, pois agora desconfia que Hunst é quem matou Mike. Pouco depois, ouve vários tiros, e corre para se salvar depois de ser perseguido. Ele escapa por baixo da ponte, matando 2 dos homens, e antes que um deles morresse, descobre que Hunst os mandou para matá-lo. James envia uma mensagem para Hunst pelo telefone do homem para fazê-lo acreditar que foi morto. Após uma longa viagem, descansa na estação de trem, lembrando das palavras de Salim de que os dados estão no cofre do banco. James chega na casa de Salim e pede para a esposa passar os dados, e depois ele ameaça matar o filho dela. Ela imediatamente obedece às suas ordens. Depois de obter os dados, ele verificou a pesquisa, e descobre que na verdade Salim estava desenvolvendo uma vacina para eliminar um vírus que varreria o mundo, e pretendia distribuir a vacina gratuitamente, mas algumas pessoas planejavam tomar a vacina dele para lucrar com isso. James decide voltar para a América com o passaporte que Mike lhe deu. Ele vai até a casa de Mike para contar à esposa que ele morreu, mas fica surpreso ao encontrá-lo vivo, o que o faz acreditar que Mike conspirou com Hunst para matá-lo. Portanto, ele espiona Mike para descobrir seus verdadeiros planos. Mas Mike percebe, e embosca a pessoa que o segue, descobrindo que é James. Mike fica surpreso pois Hunst disse que James estava morto, portanto ele não foi buscá-lo no hotel, e voltou sozinho para a América. Ele não queria trair James, o que significa que foi Hunst quem os traiu. Mike o aconselha a não ir para casa, pois agora James está em perigo. James decide matar Hunst, e Mike concorda em ajudá-lo. Mike finge querer ver Hunst, enquanto James entra em sua casa. Começam a atirar em todos e depois matam os homens de Hunst. Mike e Hunst atiram um no outro, e James atira em Hunst. James corre para levar Mike ao hospital, mas ele acaba morrendo no caminho. James queima o carro de Mike e volta para sua família, pretendendo deixar a América para começar uma nova vida. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, e o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.